Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Metamorfase. Nós estamos aqui no nosso episódio número 2 e eu tô muito feliz porque esse lugar, esse quadro é uma oportunidade de informatizar você e fazer com que você cresça, que você prospere, que você compartilhe novas ideias com as pessoas que estão ao seu redor. Eu sou Jaqueline Oliveira, sou a apresentadora desse quadro e eu estou aqui para compartilhar com você tudo que nós estamos preparando. Hoje é um dia bem diferente, nós vamos fazer um quadro solo, mas de um assunto muito importante. De um assunto que as pessoas têm me procurado, têm perguntado como fazer, têm perguntado como eu faço, e eu quero compartilhar com vocês. Hoje nós falaremos sobre planejamento de agenda e de tempo. Se esse assunto é relevante para você, se esse assunto é importante para o seu dia a dia, para suas atividades, para sua organização, eu quero que nesse momento você já comece a compartilhar esse vídeo com as pessoas que acabaram de vir aí no seu pensamento. Tem muita gente precisando de uma orientação, tem muita gente precisando organizar a sua agenda e hoje, aqui no quadro Metamorfase, nós vamos falar especificamente sobre isso. Isso faz parte da nossa meta, isso faz parte da nossa transformação e em cada fase que nós nos encontramos, existe a necessidade de nós organizarmos o nosso tempo. Por isso, vamos lá? Você pode fazer isso agora. Compartilhe aí com as pessoas que você tá pensando e eu vou fazer isso aqui já. Tô fazendo isso aqui agora, acabei de pegar meu celular. Vou compartilhar aqui com as pessoas que precisam receber o link desse episódio. Vou te dar aí alguns segundinhos. Vamos lá? Gente, razão principal para esse episódio. A minha razão que eu tenho para esse episódio é a necessidade que as pessoas têm de organizar a sua agenda. Então, nessa semana mesmo que passou, semana passada, eu tive uma experiência de ajudar uma amiga a organizar a sua agenda. E aí eu falei, Jaque, tá aí um episódio importantíssimo para você levar para o quadro Metamorfase e fazer com que as pessoas também possam compartilhar desse bem. E eu quero falar um pouquinho sobre a minha história pessoal. Eu sou uma pessoa multitarefas, eu gosto disso, faz parte da minha personalidade ser uma pessoa que está em diversos projetos, está em diversos ambientes, mas que para que isso aconteça, eu passei por um processo. E às vezes, gente, esse processo é doloroso se você não tem uma consciência de como fazer. Por que eu tô falando isso para vocês hoje nessa noite? Porque para mim não foi tão fácil organizar a minha agenda. Eu tive que ganhar maturidade, eu tive que passar por algumas dores, eu tive que desmarcar alguns compromissos, eu tive que me sentir desmotivada e eu tive que ter aquele sentimento que você não precisa ter, de insucesso, de incapacidade. E na maioria das vezes, quando nós não estamos organizados e comprometidos com as nossas metas, nós acabamos caindo nesse processo de desmotivação, de insucesso. Eu sou um incapaz, eu sou um infeliz, eu não consigo fazer nada, tudo que eu planejo não dá certo. E aí o que acontece? A gente acaba caindo naquela situação de que é melhor não fazer. E não é assim que tem que ser, tá bom? Nessa noite eu vou compartilhar com você por quê? Porque, por exemplo, ontem eu trabalhei na cidade de Maracaí, trabalhei na cidade de Assis. Hoje eu tô trabalhando na cidade vizinha aqui, Cândido Mota. Nossa base aqui do podcast é em Cândido Mota. Daqui a pouco eu vou pra Palmital. E semana que vem eu tenho agenda em várias outras cidades. Mês que vem eu tenho agenda em São Paulo 2 vezes no mês. Então, assim, como fazer isso?
Como organizar tudo isso, dar conta da casa, dar conta do marido, dar conta das profissões que você tem. Porque nós entramos na rede social e aí nós vemos que nós não podemos ter apenas uma fonte de renda. Tá, isso é muito lindo. Não posso ter apenas uma fonte de renda. Mas se eu não estou dando conta de um trabalho, como eu vou dar conta de 2 trabalhos? Se eu não estou dando conta de organizar a minha agenda com um compromisso, como eu vou dar conta de organizar a minha agenda com 2 compromissos? E aí, a minha história pessoal, que eu disse que eu iria compartilhar aqui com vocês, é que eu comecei muito nova, trabalhar muito nova. Então, aos 14 anos eu já trabalhava. Na verdade, aos 13 eu lavei o meu primeiro quintal. Então, com 13 anos eu fui lavar o primeiro quintal e aí eu precisava de uma agenda. Porque eu tinha a minha agenda de escola, curso, agenda da igreja. E aí eu tinha que colocar na minha agenda a lavagem de quintal. Então, aos 16 anos, eu comecei na revenda. Comecei 15 anos. Aos 15 anos, me desculpem aqui com a cronologia do tempo. Mas aos 15 anos eu comecei na revenda. Foi a minha primeira revenda, foi aos 15 anos. E aí, como organizar essa agenda? Porque agora não é mais só a minha agenda. Mas quando você trabalha com um produto de venda, você tem que organizar com a agenda do cliente. E os compromissos foram aumentando. Aos 17 anos eu me casei. Então, agora não era mais só a minha agenda, mas a agenda do meu marido, junto com a agenda da casa, junto com a faculdade, que também veio no mesmo tempo. Então, aos 17 anos, eu assumi o compromisso de trabalhar, de fazer faculdade e de ser casada. Aos 18 anos, nós recebemos o nosso primeiro filho. Então, agora a agenda integral de uma pessoa entra na minha agenda. Aos 23 anos, eu recebo o segundo filho e agora a missão de ser pastora. Então, assim, imagina como é organizar tudo isso. Foi muito sofrimento. Porque quando eu assumi a profissão de pastora, a função, na verdade, não era uma profissão porque eu trabalhava, mas era uma função pastoral, junto com o trabalho, junto com o marido, junto com os 2 filhos e junto com a agenda de todas as pessoas que eu cuidava enquanto pastora. Às vezes eu me encontrava nesse buraco. O buraco de falar, eu não vou conseguir fazer isso não é pra mim, eu não tô conseguindo dar conta dos meus compromissos, a minha casa não está arrumada, a minha roupa não está lavada, não estou conseguindo fazer no horário certo a refeição, e isso tá me trazendo frustrações. Mas quando nós temos uma meta dentro de nós, nós não podemos deixar com que os obstáculos, com que os percursos no meio do caminho faça com que a gente desista. Mas nós precisamos achar uma forma de arrumar todo esse contexto, de botar ordem na casa. Na casa que eu falo, gente, é dentro de nós. Você é a sua casa. Você é o que tá... Tudo que você organiza fora precisa estar organizado dentro. E na maioria das vezes, nós não fazemos essa organização. Então, hoje, falando de organização de agenda, eu vou trazer para você algumas dicas muito importantes para que você saia desse ciclo de frustração e você consiga dar conta de todos os seus projetos. Não é um dia, nem 2 dias, mas é todo o tempo. Eu vejo pessoas me mandando mensagem no Instagram. Como que você dá tempo, como você tem tempo e dá conta de fazer todas essas coisas? Jaque, fala pra gente como é que você grava podcast, como é que você cuida das crianças, como é que você tem 3 profissões, como é que você faz tudo isso de uma forma que você consiga dar conta de tudo isso e ser feliz. Porque, na verdade, gente, nós precisamos fazer aquilo que nos traz bem-estar. Eu não posso trabalhar com aquilo que eu não gosto. Eu não posso incluir na minha agenda um compromisso que não vai me fazer bem. Então, agora, nesse momento, eu estou fazendo um compromisso, eu estou fazendo uma agenda, eu estou cumprindo um compromisso que me faz muito bem. Gravar podcast, trazer informações para as pessoas, me traz uma satisfação pessoal. Então, eu estou aqui hoje, não é por nada maior do que satisfazer
o meu eu mesmo, no sentido de informatizar as pessoas e me trazer bem-estar para isso. Então, incluir a gravação de podcast na minha agenda, incluir esse compromisso semanalmente, para mim é um privilégio. E é por isso que eu estou aqui hoje com vocês. Então, vamos ao que interessa, porque se deixar de história, eu tô cheia e a gente vai até o dia que Deus quiser. Então, vamos começar, que eu quero falar para vocês sobre o benefício da organização. Essa semana eu conversava com uma outra amiga, psicóloga, maravilhosa, eu vou trazer ela aqui, Elaine Zanoni, e ela dizia assim, amiga, se o nosso guarda-roupa estiver desarrumado, nosso pensamento vai estar desorganizado. Se você tiver um banheiro que não estiver com bom cheiro, e você faz essa atividade, você não tem a quem delegar, você vai estar desorganizada por dentro, porque você vai estar fazendo um compromisso e você vai estar pensando, poxa vida, eu tenho que lavar o banheiro. E aí a gente conversava e ela falava, precisamos dar prioridades a coisas que precisam da gente especificamente para ser organizada, para que o nosso pensamento esteja organizado. Então, enquanto eu conversava com a Elaine, ali como psicóloga, orientando, até por conta desse episódio que nós iríamos gravar, eu fiquei pensando assim, a necessidade da nossa agenda ter essa organização para que os benefícios mentais, psicológicos, para que os benefícios da nossa mente, eles possam ser diários. Então, quando eu falo de benefício, quando eu tô falando do benefício da organização, isso serve para todo mundo, desde a criança, adolescente, adulto, a melhor fase, para todas as fases da vida, para todos os sexos, para todas as etnias, os benefícios da organização, eles são dentro de nós. Então, você vai se sentir mais leve, você vai se sentir mais comprometido, você vai se sentir mais dedicado. Então, quando você coloca na sua agenda que você precisa, por exemplo, uma atividade doméstica que geralmente está em cargo das mulheres, que é a lavagem do banheiro. Quando você coloca isso na sua agenda, preciso lavar o banheiro de segunda, quarta e sexta, você vai ter um tempo dedicado para aquilo. Aquilo vai ser uma prioridade na sua vida, vai ser uma meta a ser cumprida e automaticamente você vai ter um benefício de bem-estar. Então, um dos benefícios sobre organização de agenda, galera, é o bem-estar próprio. Porque você vai estar satisfeito com as suas atividades. E, além de bem-estar, redução de estresse. Você já se pegou numa situação em que você estava muito estressado? Já? Então, a partir de hoje, você vai observar o porquê que você está estressado. Por que você está estressada com seu marido? Marido, por que você está estressado com a sua esposa? Ou por que você está estressado com a sua empresa? Por que você está estressado com o seu filho? Qual o motivo do seu estresse? Na maioria das vezes, é falta de organização. Isso é comprovado, gente, cientificamente. Eu não estou trazendo um conteúdo para vocês aleatório. Eu estou trazendo um conteúdo, resultado de muito estudo e leitura antes de vir para cá. Então, é comprovado cientificamente que a organização das suas atividades traz redução no estresse. E um outro benefício muito importante é o aumento da produtividade. Porque imagina você numa situação em que você tem que resolver N coisas, você tem que ir ao banco, você tem que fazer malote, você tem que fazer cobrança para quem tem empresa. Tô falando para quem tem empresa agora. Você tem que fazer uma venda, você tem que falar com o fornecedor, você tem que lançar um produto novo que chegou no sistema, você tem que fazer o cadastro de um novo cliente para poder liberar uma venda. Tudo isso está relacionado a atividades de sistema, mas que se você é a empresa e não tem quem faça, você precisa fazer, olha quantas atividades eu já falei que você tem que fazer no mesmo dia. Vamos falar agora para a dona de casa. Você tem que
preparar o almoço, você tem que lavar roupa, você tem que lavar o banheiro, você tem que limpar toda a casa, você tem que levar a criança para a escola, você tem que dar conta do balé, você tem que dar conta da academia, você tem que fazer tudo isso. E além disso, você precisa ser linda e fit. Porque essa é a história do momento. E aí, você se depara com uma carga horária de, no mínimo, 10 horas de trabalho, aonde você tem que estar disponível para sua empresa. Porque são 8 horas de trabalho, mas se você tem 2 horas de almoço, ainda assim você está disponível para sua empresa e você tem que fazer todas essas outras coisas anteriores que eu falei. Como dar conta de tudo isso? Jaque, como que eu faço tudo isso? E aí tem gente nesse momento se perguntando, Jaque, como é que você cuida da sua agenda? E é isso que eu quero falar com vocês, porque quando eu organizo, eu aumento a minha produtividade. Esse também é um benefício, aumento de produtividade. Quando você organiza a sua agenda, você produz mais e mais leve. O que é mais leve? Mais leve é sem estresse. Uma coisa está linkada à outra. Uma coisa está relacionada à outra. Se você consegue ter menos estresse, você consegue ter mais produtividade. No dia que você está muito estressado, a sua produtividade cai, o seu estresse ele vai no nível hard. Por quê? Porque você está estressado e quando a gente está estressado, a gente consegue focar somente no nosso nível de irritabilidade, no nosso nível de negatividade. Eu não vou dar conta disso, eu não aguento mais, eu vou deixar isso, eu vou abandonar isso. Quantas vezes você disse que você não aguenta mais? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero falar com vocês também sobre dicas práticas. Então, primeira dica prática, que você vai anotar aí. Esse podcast não é um podcast que dá para ouvir como tô fazendo nada, ou tô ouvindo uma música e ouvindo o podcast. Não, você precisa anotar essas dicas. Isso é muito importante para você. Primeira dica, você precisa priorizar as suas tarefas. Então, o que é prioridade neste dia? Hoje é quarta-feira e amanhã eu preciso organizar a minha agenda, que vai ser quinta-feira. O que é prioridade para quarta-feira de amanhã? Porque hoje o dia já está terminando. Hoje você já deveria ter organizado a sua agenda, já deveria ter feito o que estava comprometido a fazer. Mas amanhã, na quinta-feira, né, que é o dia que está rodando esse podcast, qual é a sua prioridade? O que você precisa fazer? Então, primeira dica, priorize as prioridades. Olha isso. 2 palavras para concordar com o mesmo sentido. Priorize as prioridades. Você precisa fazer isso. Segunda coisa, utilize ferramentas. Então, a segunda dica, não é segunda coisa, deleta a palavra coisa. A segunda dica é utilize ferramentas. Gente, tem muita ferramenta legal disponível, gratuita, funcional, mas depende de como você gosta de trabalhar. Até o ano de 2022, eu estava num processo de transição. Eu mantia a agenda física e mantia a minha agenda no celular, que é o Google. Eu vou mostrar para vocês aí na telinha de vocês, vai aparecer daqui a pouco. Mas até 2022 eu estava num período de transição, porque eu nasci na era da papelaria. Então eu gosto muito de caderno, eu gosto muito de lápis, eu gosto muito de post-it, eu gosto de clipes coloridos, eu gosto de pintar, eu gosto muito, 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 muito. Pegou a energia do meu muito aí? A intensidade? Pois é. Mas eu percebi que isso estava me prejudicando. Por quê? Porque eu mantia algo físico, mas eu estava lá em São Paulo e a minha agenda estava em Palmital. A minha agenda estava em Assis, né? E aí eu comecei a entender que eu precisava transicionar. E esse prejuízo de não saber o que estava anotado na minha agenda, essa falta de disponibilidade da agenda presencial comigo, me trouxe a necessidade de me forçar a ir para o digital. Então, hoje, em 2024, eu não tenho mais agenda física. E isso, gente, foi um processo, tá bom? Então, tem gente que fala assim, eu não consigo, eu gosto do papel. Tá tudo bem.
tá tudo certo. Mas no meu caso, na minha situação, na minha experiência, ter agenda física me atrapalhava, me desorganizava e eu passei a ter uma necessidade de vir para a era digital. E hoje eu uso o Google Agenda, eu uso o Trello, que é uma ferramenta maravilhosa e gratuita. Tem a versão paga, mas eu uso a versão gratuita. E o que eu faço com essas ferramentas? Eu organizo as minhas agendas. Então, no Google Agenda, eu faço a organização do mês, do ano, da semana e do dia. No Trello, eu especifico essas atividades. Então, eu coloco lá, Trello, atividades importantes, de prioridade. Eu coloco naquele quadro. Eu não vou conseguir trazer para vocês agora uma ilustração do Trello, porque esse não é o objetivo. Mas pesquisem no Google Trello, baixem ele, cadastrem lá o seu e-mail e comecem a estudar o aplicativo. Porque, como eu disse para vocês, isso não é do dia para a noite, é um processo. Eu disse que eu comecei em 2022 a transicionar. Em 2023, eu ainda fiz uma agenda personalizada, com o logo da Jaquibela, com o logo da Ricap Pneus, que são as nossas duas empresas, minha e do Henrique. E aí eu dei a agenda pro Henrique e falei, você vai usar. E obviamente que ele não usou, porque a agenda fica em algum lugar, fica no carro, fica na bolsa, fica em casa. A minha agenda da Jaquibela também não usei. Então virou um caderno, anotava qualquer coisa aleatoriamente e graças a Deus que eu não usei, porque eu me obriguei a usar o Google Agenda. E hoje eu estou exclusivamente no Google Agenda e essa dica da ferramenta é muito importante. Jaque, não vou usar Google Agenda, eu vou andar com a agenda debaixo do braço. Porque literalmente, gente, antes, em 2022, eu fazia isso. Minha mãe trabalhava comigo e eu falava, deixa eu olhar minha agenda. E o duro é que novembro tá lá no fim. Você tem que passar a agenda inteira para chegar novembro, né? E no Google Agenda Digital é um clique. Você clica, abre o mês, novembro. Então, você quer fazer? Faça da melhor forma. Mas a minha dica principal, além de ferramenta, agenda, caneta, lápis, celular, seja lá o que você vai usar, a minha agenda é use. Faça uso daquele material, daquela ferramenta que você escolher. Essa é a dica mais importante. Não adianta você jogar todas as suas atividades na agenda física ou na digital e você não fazer nada. Não vai gerar resultado. Gente, vamos para a próxima dica. Eu quero falar agora sobre como nós vamos fazer isso, tá bom? Então, nós vamos projetar para vocês como eu faço isso hoje. Vai estar aí na tela. Nós vamos projetar o meu mês para você. E eu vou abrir ele aqui, que eu tô com ele aqui. Então, o mês de fevereiro, você vai ver aí já já. É a imagem do meu Google Agenda. Estou abrindo aqui nesse podcast. Olha aí para você ver. Na sua tela tá aparecendo o meu mês de fevereiro real. Real, mas muito real. E aí, você vai encontrar a minha realidade enquanto mês. Então, quando eu abro o meu celular, é o mesmo que você tá vendo aqui do lado. Tá vendo aqui? É a mesma foto. Então, quando eu abro, eu tenho uma amplitude do meu mês. Então, é o mesmo quando você faz um planner físico. Então, você abre o seu planner do mês, você já vê as atividades que você tem ali. Então, eu faço isso, gente, com todos os meses do ano. Então, vamos pegar aqui junho. Não vai dar para você ver aqui, que nós não vamos projetar, mas eu mostro para você. Junho. Junho tá todo azulzinho. Você tá vendo daí, você consegue ter uma noção. Então, eu tenho já o planejamento de todo o ano. Então, atualmente, eu estou palestrando também. Então, eu vou dar cursos, eu dou treinamento, né? Em março, eu tenho uma palestra em Ibaiti. Em março, eu tenho uma palestra em São Paulo. Além disso,
eu já disse que eu não estou pastora, mas eu sou pastora. Então, eu ministro nas igrejas, eu trago a palavra nas igrejas. Então, amanhã, por exemplo, eu tenho uma agenda numa igreja, em outra cidade. Então, como organizar tudo isso? Dessa forma. Você vai ver o mês de fevereiro aqui na tela do lado, aqui tá aparecendo para você, e você vai ver que todos os compromissos estão listados. Agora, para ficar mais fácil para você entender isso e visualizar, porque quando a gente vê, a gente fotografa. A nossa mente é igual câmera de celular. Ela fotografa e captura aquela tela. Eu quero colocar para vocês o meu dia. E eu vou colocar para vocês o dia de segunda-feira passada, que passou, dia 19. Você vai ver aí, dia 19 de janeiro. Por que eu quero colocar esse dia? Porque esse dia é um dia muito importante no meu calendário. Segunda-feira, 19 de fevereiro, é um dos dias mais importantes da minha vida, que é o dia do nascimento do meu primogênito, que é o Cauã. E aí eu fiz proposital de trazer a segunda-feira que passou agora para você, que foi aniversário do meu amor da minha vida. Filho, eu te amo. Você é o amor da minha vida. O Cauã. E eu quero falar pra você como é que eu planejo meu dia. Bom, tá aberto aí, você tá acompanhando comigo. 19 de fevereiro, segunda-feira. Primeira coisa, tem um verdinho lá em cima, escrito parabéns. Esse verdinho significa pra mim que esse dia é um dia que eu preciso dar atenção. E que eu vou colocar na minha agenda somente coisas que são muito importantes. Vamos repetir isso pra ficar gravado? Nesse dia, é uma segunda-feira e é um dia laboral, é um dia que eu preciso trabalhar, é um dia que eu preciso produzir, porque faz parte do calendário de trabalho. Não é um domingo, não é um sábado, não é um feriado, mas esse verdinho lá em cima significa que é um dia muito importante para mim. E eu preciso dar prioridade para esse dia na minha agenda. Então, eu começo 6 horas da manhã. Olha aí para você ver. 6 horas da manhã é o meu momento de atividade física. Então, eu vou caminhar das 6 às 7. Já tá tudo certo. Eu preciso colocar o celular para despertar para que eu possa me organizar, ir ao banheiro, me vestir. Então, eu já coloco meu celular para despertar 5h30. Tá bom? Então, isso não está na agenda, mas eu já programei para acordar às 5h30. Às 6 horas, o meu celular já vai apitar que eu preciso sair para caminhada. Então, o próprio Google Agenda vai te lembrar, e essa é a parte muito importante aqui de usar essa ferramenta, porque o Google, ele te lembra, ele fala, Jaque, tá na hora de sair para caminhada. E aí, opa, preciso cumprir esse compromisso. Então, às 6 da manhã, vamos para a caminhada. Às 7, eu tô retornando para casa. E aí, eu coloco 1 hora, das 7 às 8, para me arrumar e para o trajeto até o trabalho. Então, nesse dia, eu vou atender um contrato de nutrição lá em Maracaí. Então, eu também sou nutricionista. E aí, como que eu faço isso? Eu atendo algumas unidades por contrato. Eu não sou CLT. Então, eu tenho uma empresa de nutrição que atende essas empresas. E na minha agenda, como eu organizo isso? Das 7 às 8, me arrumar e o trajeto até o trabalho. Então, eu levo em torno de 35 minutos para chegar até esse trabalho, até esse compromisso de contrato. Então, eu tenho 15 minutos para me arrumar. Já que você se arruma em 15 minutos, gente, eu sou rápida. Eu tenho essa vantagem. Então, assim, eu entro dentro de uma calça, entro dentro do uniforme da empresa, que eu já sei o que eu vou vestir, passo uma maquiagem bem leve e vambora. Eu já organizei no dia anterior que eu tenho que levar notebook, que eu tenho que levar alguns materiais e já tá tudo certo. Então, outra coisa importante é você organizar o momento que você vai viver para dar certo de você cumprir aquele horário, tá bom? Das 8 ao meio-dia, eu estou em contrato. Então, eu não posso colocar nada das 8 até o meio-dia. Eu não posso colocar, por exemplo, uma entrevista com uma nova revendedora da Jaque Bela das 9 até o meio-dia. Não posso. Das 8, desculpa, das 8.
Das 8 até o meio-dia, eu não posso. Eu tenho um compromisso de atender esse contrato. Então, eu tô na rua. Aí eu falo, uma pessoa me encontra, fala, nossa, eu queria tanto revender as semijoias da Jaque Bela, não tem como você fazer uma entrevista comigo? E aí eu não tô com agenda, eu não tô com nada. Aí eu falo pra ela, posso? Me passa seu telefone. Segunda-feira, 8h30 da manhã eu vou te atender. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ter uma frustração muito grande. Porque eu vou ter que ligar para essa pessoa, eu vou ter que dizer para ela, sem dizer que eu sou desorganizada, eu vou ter que sinalizar para ela que eu não posso cumprir aquele compromisso de uma forma muito educada, mas tentando maquiar aquilo para que eu faça uma reorganização da minha agenda. Então, gente, isso não pode acontecer. Aí, meio-dia, finalizo esse contrato. Meio-dia, gente, 5 para meio-dia, eu já começo a dar as diretrizes do que precisa fazer dentro da cozinha, já começo a fechar minhas coisas. Meio-dia, finalizou o meu processo. Quando eu entro no carro, eu já sei que eu tenho que fazer o trajeto até em casa. Então, eu não posso marcar com a Maria 12h10. Ela vai ficar me esperando. Eu não posso marcar com a gravação do podcast que eu vou estar aqui 1 hora. Porque eu saí da cozinha, eu preciso tomar banho, eu preciso me maquiar, eu preciso fazer o trajeto. E aí eu vou falar que eu tô aqui 1 hora? Não, eu preciso colocar isso na minha agenda para eu entender, quando eu abrir o dia, abrir o meu dia, qual desses, não preciso mostrar, tá aqui do lado, qual desses horários estão disponíveis para mim. É isso que a sua agenda vai te organizar. Bom, você tá vendo aqui que 1 hora eu tenho, não dá para você ler, porque também não dá para eu ler aqui no celular, mas tem uma listrinha em azul. O que que tá escrito nessa lista? Essa lista tá me dizendo assim, pegar o uniforme do Pedro. Então eu mandei fazer um uniforme para o meu filho Pedro, para ele poder estar no ano letivo uniformizado, e eu preciso pegar esse uniforme, porque senão eu vou esquecer, como eu esqueci na sexta-feira. Então, na sexta-feira anterior, da segunda-feira do dia 19, eu esqueci de pegar o uniforme. Por quê? Porque não estava na minha agenda. Então, essa listrinha em azul que você não está dando para você ler, está escrito, pegar o uniforme do Pedro. Cheguei em Assis, vou pegar o uniforme do Pedro e agora vou para casa. Vou para casa e qual é a próxima atividade? Às 14 horas, às 13h30, você está acompanhando aqui comigo? Eu vou organizar a agenda da semana. Então, toda segunda-feira, eu organizo a agenda da semana até o domingo. Então, eu faço isso toda segunda-feira. Jaque, eu posso fazer isso no domingo? Na verdade, o ideal é fazer isso no domingo. É você sentar e organizar a sua agenda no domingo. Eu tentei fazer isso, mas eu não consegui. Porque na minha cabeça, aqui na Jaqueline, eu virei um clique que o domingo é do Henrique e dos meninos, sem negociar. Pode acontecer qualquer coisa, eu não negocio isso. A não ser que tenha algo muito específico. Por exemplo, eu tenho que atender uma palestra que não dá para me colocar em outro dia que não seja o domingo. Né? Isso acontece muito em igreja. Às vezes tem um congresso e o pastor da igreja quer que eu finalize o congresso. Eu acabo ficando pro domingo. Pastor, não tem como mudar, não tem como me colocar na sexta, não tem como me colocar no sábado. Quando não dá, eu troco o meu domingo. Então, o meu domingo é da minha família, então eu não paro para organizar a agenda. Então, para mim, Jaqueline, a organização de agenda fica para toda segunda-feira. E é nesse horário que eu organizo a agenda da semana, de terça, no caso, até na próxima segunda-feira. Gente, o que acontece na agenda da Jaque depois disso? Às 14 horas, eu agendei que eu preciso trabalhar com a Jaque Bela. Quando eu coloco aqui, trabalhar com a Jaque Bela, esse trabalhar inclui todas as atividades que vão estar aonde? Vamos ver se você acerta. Essas atividades da Jaque Bela vão estar lá no Trello.
porque eu uso essa segunda ferramenta, que também está aqui. Eu não dependo de caderno, eu não dependo de folha impressa, eu não dependo de nada. Está no Trello, organizado da melhor forma que eu consigo visualizar as atividades da Jaquibela, que é a minha empresa de semijoias, que eu preciso fazer. Como segunda-feira foi o aniversário do Cauã, no dia 19, eu tive que parar essa agenda da Jaquibela às 17 horas. E às 17 horas eu comecei a organizar a minha casa para receber os convidados do meu filho, que nós fizemos um bolo, fizemos salgadinho. Foram poucas pessoas, foi muito restrito, mas eu precisava estar com um banheiro cheiroso, eu precisava estar com a casa arrumada, eu precisava fazer uma mesa, né, para pôr o bolo, para pôr o salgado. Então, quando eu coloco isso na minha agenda, eu não vou sair correndo quando chegar o primeiro convidado. Eu vou estar organizada, eu já tô sinalizada do que eu preciso fazer. E o meu filho Cauã, gente, ele tem uma linguagem de amor, que é o tempo de qualidade. Então, ele jamais, não me perdoaria, e isso faz parte da característica dele, da personalidade dele. E quando nós passamos a conhecer as pessoas, nós passamos a respeitar as pessoas. Ele não me perdoaria se eu não tirasse esse momento específico para ele. Vamos fazer só um bolinho lá em casa, né? Uma outra ideia de aniversário. Vamos fazer só um bolinho lá em casa, e enquanto as os adolescentes. Enquanto os adolescentes estiverem lá, eu continuo trabalhando. Eu trabalho em casa mesmo, meu escritório está em casa mesmo. Poderia ser assim se a linguagem de amor do Cauã não fosse tempo de qualidade. Mas como eu preciso estar bem vestida, para ele isso é importante. Eu preciso estar sorridente, eu preciso estar feliz, eu preciso receber bem os convidados dele. Então, eu não posso fazer com que a minha agenda bata com outro compromisso e eu fique estressada. Entendeu o motivo da organização? A organização vai diminuir o seu estresse e vai aumentar a sua produtividade. Então, o aniversário do meu filho mais velho caiu em plena segunda-feira. Então, a maneira como eu vou me comportar vai gerar nele um resultado. Isso é a minha realidade. Então, eu estou compartilhando com vocês a minha agenda. E aí, o que acontece? Quando eu coloco aqui 10 horas, 10 horas é para finalizar. Por quê? Porque na nossa casa nós temos um compromisso que às 10 horas nós precisamos começar a baixar as luzes, a deixar os celulares de lado, começar a querer induzir o sono. Porque eu sou uma pessoa que sou totalmente assim, eu tenho os meus motivos de não querer tomar remédio para dormir. Então, antes que eu chegue nesse estágio, porque em algum momento da vida, se você não se cuidar, você chega, a gente procura ter uma certa regra. Então, está aqui até as 10 horas a festa, porque é até as 10 horas. Às 10 horas, lá pelas 9h30, a gente já começa a se movimentar, já começa... Essa galera tá lá em casa, estava em casa desde as 6. Então, às 6 horas, o pessoal foi convidado para chegar nesse horário. Então, tá em casa, já deu tempo de comer salgadinho, já deu tempo de brincar, já deu tempo de fazer tudo que tinha para fazer. 9 horas, a gente corta o bolo. Fica tudo perfeito, entendeu? Vamos cantar parabéns às 9 horas, porque tá programado, né? Não é porque é aniversário que a gente vai induzir o nosso sono 1h da manhã. Porque, gente, agenda e organização precisa ser cumprido. Então, você já está fazendo o aniversário mais cedo. Por que você tem que estender isso até 1h da manhã? Você pode, é a sua agenda. Mas na nossa agenda, isso é organizado. Então, 9 horas a gente canta parabéns. 9h30 a gente começa a, se organizar. E 10 horas, especificamente, eu já dei um sinalzinho pro Henrique pra gente começar a recolher as coisas. Obviamente que nós não dormimos às 10. Nesse dia, na segunda-feira, nós fomos dormir por volta das 11h30 da noite. E então, imagino eu se eu tivesse deixado a festa rolar, como seria, né? Mas nós não ultrapassamos a nossa máxima. A nossa máxima lá em casa para dormir é meia-noite.
Os meninos não passam disso porque eles precisam estudar, mas eu e Henrique nos policiamos muito. O nosso cérebro precisa descansar para que a gente produza. Então, nós temos essa organização. Gente, gostaram? Essa é a minha agenda. Eu compartilhei com vocês o mês e um dia para que vocês entendam como eu dou conta de tudo isso. E aí, eu quero falar para vocês de uma experiência que eu tive essa semana. Eu comecei falando dela no início do podcast. Essa semana, eu fui ajudar uma amiga a fazer, na prática, isso que eu estou falando aqui com vocês. E eu espero muito que eu tenha conseguido ser clara de como funciona e como eu faço. E a minha amiga passou um período de crise, uma semana anterior, porque ela não estava dando conta de fazer. Ela me ligou e falou, já que eu não tô dando conta, eu não tô dando conta, eu não tô dando conta, amiga, me ajuda, a ponto de chorar. Tá bom. Não, vamos marcar, vem em casa, a gente senta, tal. Nessa semana agora que passou, que foi feriado de carnaval, nós sentamos. E conforme ela ia incluindo as atividades dela, conforme ela ia colocando hora de acordar, hora de fazer o almoço, hora de levar as crianças para academia, hora de ir para academia, hora de trabalhar. Conforme ela foi incluindo as atividades dela, ela foi entrando em desespero. E eu comecei a ver ela desesperada e ela começou a verbalizar. Eu não tô acreditando que eu faço tudo isso. Olha a minha agenda. Olha isso, eu tô engasguetada. Gente, é muito compromisso. E aí ela começou a entrar em crise mesmo, ficar vermelha, ficar... Meu Deus, como eu vou dar conta de tudo isso? E por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Porque a gente trabalha muito. A gente produz muito. A gente vive muito. E essa é o melhor da vida. Principalmente nós que estamos no estágio aí dos 25 até os 55 anos, nós estamos no momento da produtividade. É agora que nós temos que produzir, é agora que nós temos que semear, porque depois nós temos que desfrutar. Depois dos 60 anos, gente, eu quero literalmente desfrutar de tudo aquilo que eu semeei. Eu quero viver muito bem, eu quero ter qualidade de vida. Mas nesse momento de produtividade, eu preciso me permitir fazer as coisas da melhor maneira para que eu possa usufruir depois. Não que eu não usufruo agora, pelo contrário. A maneira de organizar a agenda me dá o privilégio de usufruir de N coisas. Então, quando eu digo isso para vocês, eu digo, nós produzimos muito, não é pouco. Mas agora imagina, fazer tudo isso como a minha amiga. Quando ela abriu o mês dela, ela falou, amiga, olha isso! Ela começou a entrar em desespero. Mas ela já fazia isso, de uma forma totalmente desorganizada. E aí eu vou usar as minhas mãos para você lembrar. Estresse elevado, produtividade diminuída. E quando eu estou desorganizado, obviamente que eu vou ficar estressado. Então a minha amiga fazia tudo isso. Só que aqui, ó, todo dia aqui em cima, todo dia irritada, todo dia brigando com os filhos, com o marido, todo dia insatisfeita, todo dia desorganizada, todo dia desmotivada. Quando você traz para a agenda, você ainda fica aqui. Você ainda está aqui em cima e a produtividade ainda está aqui embaixo. A minha segunda mão significa produtividade. O estresse significa aqui em cima. Mas quando você vai reproduzindo isso, você vai abaixando gradativamente. Quando você abaixa uma coisa, sobe outra. E você vai reproduzindo, você vai reproduzindo, você vai reproduzindo. E naturalmente a sua produtividade vai subindo. Até que o seu nível de estresse, gente, não tem mais por que ter estresse. Eu vou ficar estressada de gravar um podcast que eu quero, que eu gosto, que eu amo. Não! Isso pra mim tem que ser benefício, isso pra mim tem que ser alegria, isso pra mim tem que ser desfrute. Hoje eu estou aqui desfrutando, porque isso faz parte da minha vida, da minha agenda, da minha organização. Vocês entendem isso? O que eu quero passar para vocês aqui é uma vida que precisa ser vivida. Nós não podemos ser refém da nossa agenda. Eu e você precisamos ter liberdade.
E uma das coisas que nós precisamos ter para ter liberdade é domínio da palavra não. Ai, eu queria tanto que você... uma amiga, por exemplo. Jaque, vamos tomar um café segunda-feira à tarde? Segunda-feira à tarde eu não posso, porque eu preciso organizar a casa para receber os convidados do meu filho. Se isso não está na minha agenda, gente, o que eu faço? Amiga, vamos tomar café. É tudo que eu gosto de café, eu amo café. E café, gente, outra dica entre parênteses, somente até as 15 horas, tá bom? Depois das 15, o café vai atrapalhar o seu sono. E isso é um assunto para outro podcast. Mas eu iria, com certeza, tomar um café no meio desse dia. Eu preciso de um café, eu preciso de uma amiga. Eu já trabalhei, já cumpri um contrato, eu já caminhei, eu já busquei o uniforme do Pedro, eu já fiz outra atividade em outra empresa minha, já cuidei da Jaquibela. Vamos tomar café. Por quê? Porque não está na minha agenda arrumar casa para o aniversário. E aí, eu posso tomar café de 1 hora. Vamos tomar um café, vamos lá na cafeteria. Só que 6 horas eu tenho que ir embora. Quando eu chego em casa, eu vou encontrar a casa toda desorganizada, o banheiro não cheirando muito bem, as coisas não do jeito que eu gosto, e eu vou estar totalmente do jeito que o meu filho não gostaria que eu estivesse no dia do aniversário dele, para receber os convidados dele. Tudo bem? Então é sobre isso. Planejamento e organização da sua agenda é sobre organizar o que você precisa fazer e organizar quem você é. Lembre-se, gente, que antes de uma agenda existe uma pessoa. Então, quem eu sou? O que eu faço? Como eu faço? O que eu posso fazer? Por exemplo, eu sou pastora, mas eu não estou pastora. Então, eu atendo algumas agendas de alguma igreja com pregação. Isso é simples para mim, porque está dentro de mim, é algo que eu amo fazer. Então eu vou naquela igreja, ministro e acabou a minha agenda. Mas eu não estou pastora porque cuidar de um rebanho exige tempo, exige dedicação, exige priorização. Muitas das vezes, quando eu estava pastora, eu tinha que deixar as minhas crianças dormindo de madrugada, com 4 e 6 anos, para eu e o Henrique socorrer, às vezes, situações que tinham necessidade de ser socorridas. Então, assim, eu não estou pastora, mas eu sou pastora, então eu posso, em algum momento, contribuir com esse universo de espiritualidade dentro da minha agenda. Então, quem você é? Decida isso primeiro. Depois que você decidir quem você é, você então pode organizar a sua agenda. Por detrás de uma agenda, sempre tem uma pessoa muito bem definida. E já finalizando, eu quero recapitular rapidinho esse episódio que você precisa fazer aí para dar tudo certo. Primeira coisa, você precisa descobrir quem você é. Vamos começar de trás para frente. Você precisa descobrir quem você é, o que você faz, como você faz, tá bom? Isso é muito importante para você. Segunda coisa, você precisa priorizar. Priorize o que é importante para você. Priorize as prioridades. Lembra disso? Terceira coisa, separe as suas ferramentas. Então, o que você vai utilizar para organizar essa agenda? Como que você vai fazer isso? É digital? É papel? É calendário? Você vai marcar isso na parede? Você vai ter uma lousa? Como que você vai fazer isso? Decida isso já, enquanto eu tô falando. Porque se você deixar para depois, o seu pensamento vai embora e você não vai conseguir fazer. Você vai ter o Trello? Você vai ter um caderno? Gente, até 2019, eu trabalhava com um caderno de 12 matérias. Meu Deus! 12 matérias. Então, eu separava a matéria. Primeira matéria, casa. Segunda matéria, filhos. Terceira matéria. E eu ia lá colocando as atividades naquele caderno. Eu sou muito criativa, né? Pois é. E hoje eu uso o Trello. Então, separe as suas ferramentas. Agenda digital, papel, e outra ferramenta que talvez você conheça alguma coisa muito melhor. O Trello não me paga para isso, gente.
queira Deus que ele pague, mas ele não me paga para isso, mas é a ferramenta que eu uso, e talvez você conheça outra, tá tudo bem. É sobre estar tudo bem desde que seja feito. E aí você vai começar a aplicar. Última dica e mais importante para finalizar esse episódio. Nenhuma dessas informações e conhecimentos são mais importantes do que o verbo fazer. Se você não fizer, não aplicar e não passar pelo processo de se cobrar de todos os dias abrir a sua agenda, todos os dias e todo tempo eu abro isso, todo tempo. Às vezes eu tô conversando com a pessoa fala, já que você pode fazer tal coisa, tal horário? Antes de responder eu posso, eu já cliquei em cima da minha agenda. Então se você... Mas foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil, foram muitos processos. 2019 eu já achei que o caderno estava muito retrógrado, aí eu falei, vou deixar isso de lado, comecei querer me desafiar, aí 2020 entrou a pandemia, não precisava de agenda, eu retrocedi, e aí eu comecei a ouvir muito sobre planejamento e organização, e estudar. A pandemia foi um período maravilhoso para mim, estudei muito, garanti muito conhecimento, e aí em 2021 eu fui fazer agenda, 2022 foi essa transição que eu te falei, 2023, ano passado, há um ano, eu tava com agenda física ainda, e agora 2024 eu já domino essa ferramenta que me ajuda muito, tá? Então o verbo fazer é muito importante. Faça, mesmo que te traga dores, desconforto, mesmo que te traga desorganização, porque numa hora você vai organizar. Acredite, uma hora você vai organizar. E, pra finalizar, eu quero te motivar, gente, a não procrastinar. Faça isso agora. Essa é a minha última fala sobre esse podcast. Então, pra te motivar, eu quero deixar uma tarefa de casa. Eu quero te incentivar a compartilhar comigo as suas estratégias. Você vai compartilhar no nosso canal aqui do YouTube. Hoje tá passando no Facebook. Você pode colocar aqui nos comentários. Eu vou interagir com você. Mas no YouTube, quando esse link já não for mais ao vivo, ele estiver no YouTube, manda pra mim as suas estratégias, o que você usa. Você usa agenda física, você usa agenda digital, você está nesse processo de transição, como fazer. Eu estou me colocando à disposição para compartilhar aí com você a maneira como foi esse processo e como tudo aconteceu. E eu quero muito poder te ajudar. Vai ser um prazer, tá bom? Então, que bom que você ficou aqui comigo até o fim. Eu acho que você conhece pessoas que precisam desse episódio, eu tenho certeza disso, eu conheço, e é por isso que eu vim gravar esse episódio com essa necessidade para ajudar pessoas. Então compartilhe esse link com as suas pessoas, com seus conhecidos, com essas pessoas que precisam dessas dicas. Falem para eles, assista. Isso aqui é importante para você, vai ajudar você a crescer. E a gente tá aqui toda quarta-feira, às 20 horas. Esse é o nosso canal, Metamorfase. Por quê? Porque nós temos uma meta maior para essa fase. E essa meta, ela precisa ser cumprida. E a meta de hoje é planejar a sua agenda. Não deixe isso para depois. Não procrastine. Essa palavra tá em alta. Tem gente que não sabe nem o que é, mas eu vou dizer para você o que é. Deixar isso para fazer depois e nunca fazer. Faça agora. Então, comece pelo dever de casa. Eu vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua. E eu quero saber depois, nos episódios futuros, eu quero saber a sua evolução, o seu crescimento, como que você saiu em tudo isso. Porque vai dar certo. Acredite, tá na hora de você sair daqui para vir para cá. Saia do seu nível de estresse e aumente o seu nível de produtividade. Um beijo no seu coração e até a próxima quarta-feira.